discussão sobre urgências e emergências clínicas. E nesse ponto a gente vai discutir várias temáticas que estão dentro, né, das principais urgências e emergências que podem ser trabalhadas dentro do contexto clínico. E agora a gente vai dar início, né, à nossa primeira parte, que é justamente falando sobre o edema agudo de pulmão. Então, o que seria o edema agudo? Né? Seria um acúmulo anormal de líquidos no tecido pulmonar, no espaço alveolar ou em ambos. Então, essa é uma condição grave e é potencialmente fatal. A gente pode estar verificando nessa imagem justamente como é que vai estar tendo essa retenção, né, de líquidos, esse acúmulo anormal de líquidos no pulmão. Então, nós vamos ter uma imagem macroscópica, né, dos alvéolos, sendo que o primeiro, né, a parte superior, é justamente como seria essa troca gasosa com um pulmão e um alvéolo normal e como seria, né, quando está com essa retenção de líquidos. Então, nós vamos ver que há esse acúmulo de líquidos impedindo justamente que haja, né, essa troca gasosa favorável. Então, quais são as considerações que a gente deve ter em relação à edema agudo? É uma das causas mais frequentes de insuficiência respiratória, interfere na troca gasosa, provocando uma alteração na via difusora, né, entre os alvéolos e os capilares pulmonares, ou seja, vai interferir diretamente nessa troca, né, entre CO2 e oxigênio, justamente devido a essa retenção de líquido. Pode ser atribuída a várias etiologias, sendo a mais comum a de origem cardiogênica. E os sinais e sintomas, eles vão ser característicos de dispneia, que vai estar acentuada, uma cianose central, aquela fome de ar, aquela vontade de respirar, né, aquela dispneia que vai estar característica justamente por essa procura, né, do ar para fazer com que realmente haja a passagem desse oxigênio, porque na verdade o paciente ele vai ter, né, esse oxigênio disponível. No entanto, ele não vai estar conseguindo fazer essa troca, então ele vai estar buscando ainda mais esse ar para conseguir se livrar daquela sensação de ansiedade, de mal-estar que vai estar com ele devido a esse problema de acúmulo normal de líquido. Além dos hematoides, né, que vão ser justamente aquela tosse com presença de secreção rosa, que é justamente, né, aquela secreção tinta de sangue. Quais são as outras considerações? Pode se dar devido ao aumento da pressão microvascular, né, devido a uma função cardíaca normal. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, insuficiência cardíaca, né, eu não tenho aquela dinâmica dos líquidos de forma adequada. Então, eu vou ter um aumento, né, uma retenção de líquidos, por exemplo, dentro do pulmão, quando eu tenho insuficiência cardíaca direita, ou insuficiência cardíaca esquerda, que eu vou ter aquela retenção de líquido, seja na região pulmonar. Então, quando eu tenho essa retenção de líquidos na região pulmonar, eu vou ter um aumento da pressão microvascular, né? Então, a partir do momento que eu tenho aquela retenção do sangue que não consegue dar vazão através do coração, que vai estar retido no pulmão, eu vou ter um aumento daquela pressão dentro dessa rede microvascular, fazendo com que ocorra justamente essa retenção e acúmulo de líquido. Uma hipervolemia, o aumento súbito da pressão intravascular no pulmão, né? Eu tenho, no caso, diferente do primeiro caso, que eu não vou ter uma retenção somente no pulmão, mas sim uma hipervolemia generalizada. Então, eu vou ter um aumento súbito na pressão intravascular dentro do pulmão também, fazendo com que haja esse acúmulo ou retenção de líquidos. Quando eu tenho também a pneumectomia, né, em que há a retirada de partes do pulmão, então vamos ter um edema pulmonar de flash, ou seja, a partir do momento que eu tenho, durante o procedimento cirúrgico, retirada de parte do pulmão, aquela rede vascular, né, que fica, aquela rede vascular que resta no pulmão, e ficou ainda no paciente, né, naquela parte pulmonar não foi retirada, vai ter que se adaptar agora ao pulmão que foi retirado e o pulmão que ficou. Então, eu vou ter um acúmulo de líquidos naquela rede vascular, fazendo com que haja, né, o desenvolvimento justamente desse edema pulmonar de flash. E ainda o edema pulmonar de reinsuflação, né, que se dá após o pneumotórax ou derrame pleural. Então, o paciente ele tinha um pneumotórax ou um derrame pleural que foi, no caso, corrigido. Então, eu vou ter uma reinsuflação daquela área que estava, no momento, prejudicada devido a esse pneumotórax ou até mesmo devido ao derrame pleural. Então, a partir do momento que eu tenho essa reinsuflação,
eu tenho muitas vezes também o desenvolvimento desse edema pulmonar de reinsuflação. Então, por isso que tanto o pneumotórax como a drenagem de tórax, devido ao derrame pleural, deve ser feito de forma lenta, né, justamente para que o pulmão ele vá se adaptando àquela reinsuflação e não tenha, né, um edema justamente ocasionado devido a essa drenagem de forma rápida, que vai fazer com que ocorra justamente essa retenção também. Então, nós vamos dividir, né, o edema pulmonar em etiologias não cardíacas e etiologias cardíacas. Quando a gente fala de etiologias não cardíacas, nós vamos ter a síndrome do desconforto respiratório agudo, né, a SARA, o choque séptico, uremia, ou a coagulação intravascular disseminada, queimaduras extensas ou politransfusão, superdosagem de alguns narcóticos que podem levar também ao desenvolvimento desse edema pulmonar agudo, além da pneumonia aspirativa ou pneumonia por irradiação. Nós temos ainda as etiologias cardíacas, né, que vão estar relacionadas ao infarto agudo do miocárdio, que eu vou ter uma lesão, né, de parte do miocárdio, que aquela parte lesionada vai também não estar funcionando de forma adequada, fazendo com que o volume sistólico ele seja alterado, o débito cardíaco ele seja alterado. Então, todos os volumes que vão estar sendo bombeados para o organismo vão estar diminuídos e muitas vezes esse líquido que deveria estar sendo bombeado para a circulação sistêmica vai ficar retido lá no pulmão e não consegue dar vazão. A insuficiência, né, cardíaca crônica, como a gente já discutiu, que a insuficiência ela vai estar ocasionando justamente, fazendo com que esse líquido ele fique retido, né, dentro do pulmão. E quais são os principais sinais e sintomas que a gente vai estar observando, né, um paciente com esse tipo de emergência? A agitação psicomotora, né, devido justamente à redução do oxigênio cerebral. Então, a gente sabe que a principal patologia que está associada ao edema agudo do pulmão é justamente a dificuldade de troca gasosa. Então, o paciente ele não tem quantidade de oxigênio suficiente. E a partir do momento que esse oxigênio ele não consegue mais chegar, nem mesmo nos órgãos nobres, né, vai começar a acontecer alguns sinais e sintomas que devem ser observados e devem ser contornados de forma mais rápida possível. Então, a agitação ela se dá principalmente pela redução do oxigênio cerebral. A dispneia vai estar acompanhada dessa tosse com secreção rosa espumosa, que é bem característica do edema agudo do pulmão. Alteração do nível de consciência, né, como a gente já viu, tem essa redução do oxigênio, tem a retenção de metabólicos que deveriam estar sendo eliminados através também da respiração, que não está sendo, vai ter uma retenção de CO2, que não há essa troca, né, dentro dos alvéolos e através também da microcirculação. A distensão das veias do pescoço, uma sensação de morte iminente, que é bem descrita pelos pacientes. Intolerância a decúbito baixo, então o paciente não consegue ficar em decúbito dorsal, ele tem que ficar em folha, tem que ficar em 90 graus, ou em folha em 90 graus, porque ele precisa estar realmente favorecendo ainda mais essa expansão, né, da caixa torácica, além da troca gasosa. A pele vai se mostrar fria, com palidez e com aquela coloração acinzentada, que é bem característica de quando o paciente não tem uma troca gasosa efetiva. Cianose de aforese, então o paciente ele vai ter uma sudorese intensa. Diminuição da saturação de oxigênio, né, que vai estar sendo observada através da oximetria, além da utilização da musculatura acessória. Então o paciente ele vai ter todos aqueles sinais de sofrimento respiratório, de angústia respiratória. E ao exame físico, quais são os pontos também que a gente vai estar observando? A taquicardia, né, que é uma das principais alterações que vão estar, das primeiras que vão estar sendo observadas, né, justamente a taquicardia e a pressão arterial alterada. Então, o paciente ele vai ter um aumento da frequência cardíaca justamente para tentar compensar, né, porque o sangue, o que o organismo entende? Não está conseguindo fazer a troca gasosa de forma adequada. Então, a gente vai bombear mais sangue para ver se a gente consegue carrear também oxigênio. Então, vai ter essa aumento da frequência cardíaca. A pressão arterial ela vai poder estar elevada ao início e, posteriormente, ela já vai estar se mostrando mais baixa, mas essa ordem também pode estar sendo alterada a depender do paciente. O aumento da trama vascular intersticial, né? Então, a radiografia
é verificado que há um aumento dessa trama vascular ao redor do pulmão, justamente para tentar fazer com que haja uma melhora, né, através da angiogênese, com que haja uma troca gasosa mais positiva, justamente porque não está correndo de forma fisiológica. E o que é mais comum também são os estertores subcaptantes, né, que vão estar na base ou também podem estar de forma difusa, né, e isso vai ser identificado através da ausculta pulmonar. E esses estertores, eles vão estar relacionados justamente, né, à presença de líquidos e à tentativa de passagem, né, do ar. E vai fazer com que haja, né, essa ausculta desses estertores. Qual o tratamento, né, para o edema agudo do pulmão? A oxigenoterapia, né, o paciente vai estar com aquela fome de ar e não está conseguindo fazer a troca gasosa de forma efetiva, então ele vai precisar de um oxigênio suplementar. A utilização de diuréticos justamente para estar favorecendo essa eliminação, né, dos líquidos em excesso. A morfina, que ela vai estar atuando tanto na diminuição, né, da ansiedade, como também vai estar melhorando a questão vascular, além de diminuir também aquela sensação, aquela dor que o paciente possa estar sentindo. O nitroprussiato de sódio, né, que ele vai estar agindo sobre a rede vascular, fazendo com que haja uma melhora na resposta dessa troca. A dobutamina e a nitroglicerina ou nitratos que vão estar atuando também nessa vasodilatação, na ajuda dessa diminuição, justamente porque o paciente ele não está conseguindo fazer com que haja toda aquela dinâmica das trocas gasosas. Então, através da utilização dessas medicações, há um incentivo para que haja não só um aumento da rede vascular, né, para que haja uma saída, uma segunda opção para essa melhora, como também uma melhora dessa troca gasosa. A ventilação mecânica não invasiva pode ser necessária, a intubação e ventilação mecânica, que a ventilação mecânica não invasiva ela pode se dar através da máscara, né, a bolsa válvula máscara, ou até mesmo através do O2 suplementar, com a cânula de oxigênio, ou até mesmo, pode ser a cânula nasal ou o cateteróculos, e na maioria das vezes não é o suficiente, então pode ser necessário a máscara de Venturi ou a intubação e ventilação mecânica. Quais são os cuidados de enfermagem que devem ser direcionados ao paciente, né, com edema agudo de pulmão? A administração dos medicamentos intravenosos, a assistência na oxigenoterapia, então ver se o paciente está respondendo a um oxigênio suplementar através da bolsa, da máscara com bolsa de reinalação. Ou se ele vai precisar fazer realmente a utilização de uma máscara de Venturi com concentração mais aumentada. Ou se ele não está tendo nenhuma resposta e precisa realmente ser entubado. Então, tudo isso deve estar sendo acompanhado. Assistência na intubação e ventilação, se houver, na insuficiência respiratória. Colocar o paciente sempre na posição erétil, ele não vai estar respondendo, né, aquela posição deitada em região dorsal totalmente em decúbito zero, então ele precisa realmente estar em semicolo ou em 90 graus, posição realmente ereta. Assegurar o acesso venoso calibroso para a administração dos medicamentos que vão ser necessários. Coletar amostras de sangue, tanto para os exames laboratoriais, né, para estar acompanhando, como também a gasometria, né, que nos pontos que deve estar sendo acompanhado, justamente porque o paciente precisa, né, estar verificando como é que está essa pressão de CO2, como é que está a saturação no sangue arterial. Então, tudo isso vai ser acompanhado através da gasometria, além da concentração de alguns eletrólitos se o paciente já chegou a desenvolver algum tipo de acidose respiratória, justamente por essa não ter essa habilidade de estar fazendo essa troca gasosa, justamente devido a essa retenção de líquido. Monitorar o nível de consciência, eu tenho investimento capilar, né, se o paciente ele já está com alteração de nível de consciência, se aqueles metabólitos não estão sendo eliminados, já estão sendo concentrados, em que concentração, que também vai estar sendo acompanhado pelos exames laboratoriais, e acompanhar o eletrocardiograma, além dos sinais vitais, né, para estar verificando como é que está essa resposta, se o paciente
está tendo um aumento da pressão arterial, como é que dá a frequência cardíaca, o pulso desse paciente. Então, todos esses pontos fazem parte dos cuidados de enfermagem direcionados à dermatologia pulmonar. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Daqui a pouco a gente vê nas nossas questões.